Olá, um ótimo começo de noite para você que se liga aqui no SBT RS. Que prazer contar com a tua companhia e com a tua escolha nesse horário tão nobre do teu dia. Agora são 6h30, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro, e você confere agora o que é notícia hoje aqui no estado. Os avanços da investigação do caso do bolo envenenado em Torres. Áudios revelam que a suspeita tentava uma reaproximação com a sogra antes do episódio ocorrido no Natal. Você vai ouvir as gravações e também o que diz a polícia. E ainda, a mulher é morta a facadas pelo marido 4 horas depois de solicitar uma medida protetiva em Imbé, no litoral norte. A vítima, de 31 anos, já havia registrado boletins de ocorrência em outras oportunidades contra o companheiro, que agora está preso. Ela foi morta com pelo menos 25 facadas. O governo federal sancionou o projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. A nova lei proíbe o uso dos smartphones durante a aula, mas também no recreio e nos intervalos entre as disciplinas. Qual é a tua opinião sobre essa medida? Pode participar conosco, manda o seu nome, a sua cidade e participe com a sua opinião aqui do Tá Na Hora Rio Grande. E é claro, você é o meu convidado especial para passar ao longo das próximas horas aqui no SBT RS com tudo que é notícia aqui no Rio Grande do Sul. Nosso programa está só começando e a partir de agora a gente te faz companhia até às 15 para as 8 da noite. E vem pra cá porque tem flagrante na tela do Tá Na Hora. Atenção, o que será? Que será que é esse flagrante? Prestem atenção nesse homem de colete. Ele parece até um entregador, né? Observa tudo, caminha de um lado para o outro e logo entra nessa casa. Só que tem um carro estacionado ali na frente. Nesse meio tempo que ficou andando no pátio da residência, ele arrombou a porta e levou televisores, celular, alianças de ouro, anéis e brincos. O criminoso ficou cerca de 7 minutos dentro da casa. Ele contou com a ajuda de um comparsa que está dentro do carro. Percebam mais uma vez essas imagens gravadas ali por volta das 2 horas da tarde do dia 9 e que agora estão sendo compartilhadas pela polícia. Até agora o ladrão não foi localizado, não foi preso e todos esses objetos que ele causou, esse prejuízo danado para essa família, para essa casa, para essa residência que é lá de Rolante, na região do Vale do Paranhanas, esses objetos eles ainda não foram recuperados. Então, se você que está assistindo aqui o Tá Na Hora Rio Grande reconhece esse homem que está ali disfarçado utilizando um colete como se fosse um entregador, um profissional da moto, um entregador, um motoboy que usa aquele colete que reflete a luz, preste atenção mais uma vez na imagem em tela cheia, por gentileza, quando ele entra na casa. Aí, tá aí a imagem. Uma pessoa de baixa estatura, mais ou menos, 1,70 m, 1,75 m, de short, de camiseta, entrou na casa. E percebem que a câmera, ela vai captando os movimentos, ela tem um sensor de movimento e aí então ela vai dando essa caminhada junto com o criminoso que utilizou esse carro branco, pelo que consta aí nas imagens, lá em Rolante, provavelmente numa região residencial um pouco mais afastada. Percebam que do outro lado tem um terreno sem nada, um terreno vazio, sem nenhuma residência. Ali uma construção, pedaços de pedra, madeira, areia, pedra brita também. E aí ali provavelmente um local de pouca movimentação. E esse homem que aparece furtando esses objetos com auxílio de um comparsa ainda não foi localizado pela polícia. Então, se você tiver alguma informação, compartilhe, principalmente quem é do Vale do Paranhana, da região de Rolante, município do Vale, onde aconteceu essa situação. E se tiver alguma informação, bate o telefone para o 190 ou o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. E, gente, ainda falando de polícia, eu quero compartilhar com você aí de casa uma investigação que a Polícia Civil lá de Passo Fundo está fazendo para entender se um adolescente de 16 anos era o motorista de um carro que provocou um acidente e matou uma criança de 5 anos ontem, lá no norte do estado, em Passo Fundo. Depois da colisão entre os dois carros, testemunhas disseram aos policiais que o adolescente não respeitou a placa de pare, invadiu o cruzamento e bateu na lateral do carro branco, que você está acompanhando aí nas imagens, que era o carro onde ele estava, que era o carro onde o menino estava.
No entanto, a Polícia Civil apura se um outro ocupante do carro, maior de idade, era o verdadeiro motorista do veículo. Dentro do carro havia mais duas pessoas, de 21 e de 22 anos. Foram encontradas também garrafas de bebidas alcoólicas. A criança de 5 anos foi identificada como Endriel de Camargo Borges. Ele estava com a tia, de 34 anos, que dirigia o carro e teve ferimentos leves. Endriel foi velado e sepultado nesta tarde lá em Passo Fundo. A Polícia Civil apura de quem pertence o carro que provocou o acidente e também outras circunstâncias, como, por exemplo, imagens de câmeras de monitoramento da região desse cruzamento para saber se estava em alta velocidade ou simplesmente não obedeceu à placa de pare. Nesta tarde eu conversei com a delegada responsável por esse caso e você confere agora como está o andamento da investigação. Nós recebemos algumas informações da possibilidade de o condutor do veículo ser um dos outros tripulantes, né? Fomos atrás de imagens, há efetivamente a possibilidade do adolescente não ser o condutor. Nós estamos, claro que agora no decorrer com a análise das imagens a gente vai poder confirmar ou não isso. E também com a oitiva de algumas testemunhas que estão trazendo então elementos para esclarecer essa questão específica de quem efetivamente era o condutor. Nós temos também a notícia de que todos os tripulantes do veículo, não apenas o adolescente, estavam embriagados. Tanto assim que a delegada de plantão não pôde ouvi-los em razão da condição de embriaguez em que eles se apresentavam. Todos os ocupantes do carro embriagados. 2 maiores de idade, 1 menor de idade, que é o que justamente a polícia está tentando apurar. Com o auxílio de câmeras de monitoramento da região, de lojas, de uma farmácia, de um bar que tem ali no entorno, para saber se de fato o menor de idade era quem estava dirigindo. Na tentativa de daqui a pouco passar a culpa para alguém que vai responder por um ato infracional, não por um crime, como é o caso desse um adolescente quase adulto de 16 anos, que já tinha outros registros como menor infrator. Isso a delegada também informou nessa entrevista que eu fiz com ela agora à tarde. Essa apuração é inicial, recém começou, os investigadores estão na rua, lá em Passo Fundo, para coletar essas imagens, para saber de quem pertence esse carro que provocou o acidente, sobretudo quem entregou o veículo a ele. Já existia também uma coisa que está sendo apurada, uma comunicação de venda desse carro, então o proprietário já não estava mais com o veículo, tinha feito em cartório a comunicação de venda, hoje nem precisa mais ir no cartório, né? Faz tudo pelo aplicativo do celular, consegue fazer essa comunicação de venda. Então, todos esses pontos estão sendo apurados pela polícia para entender por que uma criança de 5 anos que estava dentro de um carro dirigido pela sua tia acabou colidindo, não obedecendo a placa de pare, uma pessoa embriagada. Os 3 ocupantes do carro estavam bêbados, não tinham nem condições de prestar esclarecimentos para a delegada plantonista que atendeu o caso. E aí as imagens para vocês verem. Esse aqui, o carro onde estavam as vítimas. A criança foi projetada para fora do veículo. Segundo as informações que a delegada nos passou, não existia nenhuma cadeirinha, por exemplo, ou algo que ela estava utilizando, como, por exemplo, um cinto de segurança. Por isso também uma perícia vai ser feita para entender esse caso. E aqui, então, o outro carro, o Fiat Uno, que era dirigido por uma pessoa embriagada, até porque os 3 ocupantes estavam bêbados. Resta saber se era o menor de idade que estava conduzindo o carro ou alguma outra pessoa que tentou transferir a culpa para o menor de idade. Aqui, mais uma vez, a imagem do veículo nesse cruzamento. A delegada frisou que os 2 carros não estavam em alta velocidade. Isso também vai passar por uma perícia, provavelmente estava na velocidade da via, na velocidade da rua, permitida lá em Passo Fundo. E aí agora, então, todas essas pontas precisam ser amarradas e a gente vai ficar em cima desse caso para também ter acesso às imagens que a delegada vai divulgar logo na sequência ao longo dos próximos dias. E nos resta aqui desejar os mais profundos sentimentos aos familiares desse garotinho, desse gauchinho de 5 anos que infelizmente perdeu a vida nessa tragédia no trânsito lá em Passo Fundo.
Gente, trocando de assunto agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje o projeto de lei que proíbe o uso de celulares e de outros aparelhos eletrônicos dentro de escolas públicas e privadas do país. Esse é um dos destaques do nosso portal, do SBT News. Está aqui na tela para você conferir. Esse projeto ele já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e proíbe os alunos de usarem o celular e outros eletrônicos dentro das escolas, inclusive no recreio e também no intervalo. A proibição vale para a educação básica, isso é, educação infantil, ensino fundamental e médio. As exceções para o uso do celular são em situações de estado de perigo, para garantir direitos fundamentais, para fins estritamente pedagógicos em todos os anos da educação básica e também para garantir a acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. É um assunto extremamente polêmico. Quando eu digo extremamente polêmico é porque tem os dois lados defendendo a proibição e questionando essa proibição. Quem questiona essa proibição são aquelas pessoas que dizem que podem ocorrer tentativas ideológicas nas escolas, que o aluno poderia gravar o professor, gravar uma prova com uma tentativa de impor alguma ideologia ou algo nesse sentido. Agora, do outro lado, tem professores, tem técnicos das salas de aula, os monitores, sofrendo pra caramba para conseguir controlar 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula que não param de usar o aparelho celular, ficam ali olhando vídeos, compartilhando com o colega que está do lado, falando em grupos de redes sociais, de WhatsApp, compartilhando fotos e não focando de fato na aprendizagem. Por isso que na abertura do programa eu perguntei a sua opinião, perguntei o que você pensa sobre isso, porque daqui a pouco a gente pode trazer a sua opinião, trazer a sua visão sobre isso aqui na nossa tela, compartilhando o que você pensa, qual é a sua questão. Se você é pai de aluno que está nessa idade aí do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, compartilhe o que você pensa sobre isso. Afinal de contas, esse será o primeiro ano letivo com essa nova proibição. É claro que cada instituição, pelo menos as instituições estaduais, as instituições aqui do Rio Grande do Sul, a direção, junto com a turma ou com os pais, com os responsáveis, terão o poder aí de daqui a pouco decidir o que é melhor e o que não é. Agora, que vai ter confusão, que vai ter aluno mal criado e desobediente que não vai querer entregar o celular na porta da sala de aula, não vai querer deixar num escaninho, num balcão. Olha, tô pra ver, eu quero saber a sua opinião, participe ao vivo aqui do Tá Na Hora Rio Grande, mandando a sua mensagem, que daqui a pouco a gente lê a sua participação. Agora a gente volta a tratar de casos da área policial e infelizmente, nós começamos o ano de 2025 com notícias que parecem repetidas do ano passado. Presta atenção nessa história. Um homem, gente, foi preso hoje em Imbé, no litoral aqui do estado, suspeito de feminicídio da esposa. Ela foi identificada como Mirnes Aparecida de Lima Martins, de apenas 31 anos. Segundo a polícia, ele teria assassinado a companheira com pelo menos 25 golpes de faca nas costas. Quero agradecer ao Correio de Imbé que cedeu essas imagens para a gente, as viaturas da Brigada Militar que estavam nessa residência, porque o corpo dela foi localizado no interior desse imóvel que fica na área central do município. O preso tem 34 anos e morava com a vítima há aproximadamente 8 meses lá na cidade. Eles tinham 2 filhos pequenos. As crianças estão sob cuidados do Conselho Tutelar. Ainda segundo a polícia, a vítima já tinha registrado um boletim de violência doméstica contra o homem na noite do último domingo. Ela foi até a delegacia por volta das 11 horas da noite. E ela também havia solicitado uma medida protetiva de urgência. E cerca de 4 horas depois, ou seja, por volta das 3 horas da madrugada, ela acabou morta. Após o crime, o suspeito fugiu com os 2 filhos do casal, mas foi convencido por familiares a se apresentar voluntariamente na delegacia de Imbé. Nesta manhã, a prisão em flagrante dele foi decretada. Segundo a polícia, este é o 4º feminicídio em 13 dias do ano de 2025. Eu já disse aqui no SBT, já falei em outros lugares também, que
ações enérgicas precisam ser feitas. Teve aquela história da tornozeleira eletrônica nos agressores, a medida protetiva que ela solicitou, medida protetiva de urgência, às 11 horas da noite, às 3 da manhã, 4 horas depois acabou morta, porque o estado do Rio Grande do Sul vive uma verdadeira epidemia de casos de feminicídio. Acontece no litoral, no interior, teve um caso em Ijuí recentemente, e o que mais me chama a atenção, eu acho que chama a atenção do senhor e da senhora que me acompanham aqui no SBT, são as faixas etárias de casais jovens e de casais mais velhos. Teve o caso lá de Juí, que o homem que provocou a morte da sua companheira tinha 60 e poucos anos. Aqui nesse caso, estamos tratando de um relacionamento de um casal que já tinha quase 10 anos de relacionamento, 2 filhos dessa relação, ela com 32, agora eu trouxe a informação para você, ele com um pouco mais de 35 anos. Ou seja, não existe uma faixa etária específica, por isso que nós questionamos ações enérgicas da Secretaria de Segurança Pública, até mesmo um problema de saúde pública envolvendo esses relacionamentos extremamente tóxicos, relacionamentos conturbados entre casais e que o Rio Grande do Sul, infelizmente, ocupa rankings, ocupa posições extremamente desfavoráveis em relação a outros estados aqui do Brasil. Isso tem a ver com uma série de outras questões de cultura, de questões culturais, que eu digo mesmo, de daqui a pouco fazer entender que daqui a pouco, se o relacionamento não está mais dando certo, cada um tem que seguir a sua vida dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade, e não essa sensação de que a mulher, se não se relacionar mais com o homem, não vai se relacionar com mais ninguém, até porque agora tem 2 crianças de 5 e de 7 anos que vão viver pelo resto da vida sem uma mãe. Não digo por omissão do Estado, mas também por uma falta de ações que precisam dar uma resposta para a comunidade aqui do nosso estado, para a comunidade do Rio Grande do Sul. A gente vai seguir em cima desse caso, repercutindo ele amanhã também no SBT Rio Grande, até porque é um caso gravíssimo em apenas 13 dias no ano de 2025. Agora vem aqui comigo, porque 10 pessoas foram presas suspeitas de torturar uma mulher. Bom, eu nem sabia que vinha essa notícia agora, tá? Eu nem sabia que vinha essa notícia agora. Olha o paredão com os bandidos aqui. Volta naquela imagem, por gentileza. Pode voltar no ar, não tem problema. Porque eu quero compartilhar com você que tá em casa esses caras de pau. E ainda, infelizmente, a polícia precisa distorcer a imagem para mostrar os garotões aqui, os bandidos, esses criminosos, que eu vou ler de novo para vocês. Esses 10, eles foram presos por torturar uma mulher. E nós acabamos de trazer um caso de feminicídio no litoral norte, lá em Imbé. Por isso eu vou conversar ao vivo aqui na tela com a repórter Carol Soares, que tem as informações desse caso. Carol, eu começo te perguntando onde isso aconteceu. Boa tarde para você e para sua equipe. Boa tarde, Eduardo. É o pessoal que acompanha de casa. Realmente, esse caso ele aconteceu em charqueadas na região carbonífera. E de acordo com a polícia, foi motivado por uma dívida que essa vítima tinha com um grupo criminoso. E esse caso ele veio à tona porque essa mulher ela deu entrada no pronto-socorro de Porto Alegre e os médicos perceberam algumas lesões no corpo dela e desconfiaram. E por isso acionaram a polícia, que investigou e descobriu o que havia ocorrido. Essa vítima, essa mulher, ela teve um dos dedos da mão amputado e essa tortura ela foi transmitida por videochamada e assistida pelo líder desse grupo criminoso diretamente da prisão. O delegado conversou com nós e trouxe mais detalhes sobre essa situação. Vamos acompanhar. Dia 29 de dezembro do ano passado, sequestrou uma mulher de 37 anos e seu filho de 2 anos de idade. Durante o percurso, eles deixaram essa criança na casa de uma mulher que também tem ligações com a facção criminosa. Posteriormente, foram até um outro local e a torturaram durante horas. Na ocasião, os indivíduos portavam arma de fogo e também, com o uso de machadinhas, lesionaram gravemente essa vítima, causando na mão esquerda dela, inclusive, a amputação de um dedo. O mandante do crime foi identificado. Durante essa tortura, houve a ligação por chamada de vídeo para esse apenado. E esse
Esse líder desse grupo criminoso, ele está preso desde 2015 e ele também é um dos responsáveis por uma morte de uma criança também encharqueadas. A Carol trouxe essa informação, preso desde 2015, lá em Charqueadas, e teve acesso à transmissão ao vivo dessa verdadeira sessão de tortura dessa mulher que tinha alguma dívida com os criminosos, mas, Carol, absolutamente nada justifica isso. Ela teve um dedo amputado, foi socorrida aqui para o Hospital de Pronto-Socorro da capital. Eu não vou render esse assunto porque eu tenho respeito ao nosso telespectador que está chegando agora do trabalho, está chegando depois de um dia cansativo, de pegar ônibus e tudo mais, porque é mais um caso gravíssimo que nós compartilhamos, tanto da área da segurança pública, envolvendo uma mulher que tinha um filho. O delegado trouxe essa informação ao vivo, ou melhor, o delegado trouxe essa informação na entrevista que ele concedeu para a gente agora há pouco também nesta tarde. Enfim, caso gravíssimo, uma amputação de um dedo de uma mulher por conta de toda essa situação. Agradeço a Carol Soares pela participação ao vivo aqui no Tá Na Hora. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Gente, e um homem foi preso com drogas e armas em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos. Durante as buscas foram encontradas 3 carabinas, 2 pistolas, 2 revólveres, um fuzil, além de cerca de 80 munições de diferentes calibres, cocaína, crack, maconha, balança de precisão e 2 rádios transmissores. Anotaram tudo aí? Que lista, hein? As armas apreendidas têm relação com o furto de uma loja ocorrida no ano passado, o furto dessa loja que ocorreu no ano passado lá em Novo Hamburgo. E para você que está chegando agora aqui no SBT, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria nesse final de tarde, comecinho de noite. Eu quero a sua atenção porque nós vamos falar agora sobre o caso envolvendo o bolo lá de Torres e todas as repercussões desse caso. A nossa equipe teve acesso a áudios que mostram que Deise Moura dos Anjos, a suspeita da morte de 4 pessoas da mesma família, teria tentado uma reaproximação com a sogra antes do episódio ocorrido no Natal. O repórter Guilherme Roquette está debruçado nesse caso ao longo de toda a segunda-feira, ao longo dos últimos dias. Guilherme, que esteve em Torres também. Quais são as suas informações? Um bom começo de noite, Guilherme. Oi, Eduardo, boa noite para ti, boa noite para quem está em casa. Olha, acho que todos nós estamos debruçados nesse caso, né? Porque cada dia um de nós aí acaba se deparando com essa situação e tem que tomar pé. E cada vez que surge um detalhe novo, Eduardo, olha, é uma situação mais horrorosa que vai ficando esse caso de Torres. Pois a questão é o seguinte, a polícia tem áudios, recebeu áudios que ela trocou, no caso a Deise Moura trocou com a Zeli, enviou para a Zeli no celular dela, aquele WhatsApp, né? A mensagem de áudio que a gente acaba mandando, e nesses áudios, depois da morte do seu Paulo, lá em setembro, ele estava tentando se reaproximar da dona Zeli, se reaproximar da casa lá da família dos sogros. Por quê, Eduardo? Segundo a polícia, o entendimento já era que ela estava tentando dissimular toda a situação para desviar o foco daquilo que ela realmente teria feito. Mas nesses áudios, o que acontece a partir de agora, Eduardo? A gente fala de mensagens aí trocadas depois do mês de setembro, quando houve a morte do seu Paulo. A Deise tenta convencer a sogra a se aproximar dela, a estar mais junto dela e do filho, a realizar mais eventos e tenta inclusive, Eduardo, a organizar questões do Natal, reunir a família novamente, estarem todos juntos. E é isso que a gente pode ouvir a partir de agora no áudio que nós tivemos acesso nessa tarde, Eduardo. Tu também teve uma intoxicação alimentar, tá aí agora com essa voz faz dias, gripada, com a imunidade baixa, dias sozinha, não era legal ter ido assim, sabe, ter ficado. Vou conversar com ele hoje, quando ele chegar, daí eu vou pedir pra ele te falar contigo, tá bom? E me esqueci de sair, quando eu saí eu me esqueci de te perguntar se tu ainda tinha remedinho pra dormir. Eu vou me lembrar agora de quando for te dar mais, tá? Pelo menos dormindo a gente esquece, assim, sabe? Dessas dores que não passam. Beijo, fica com Deus.
Eduardo, para a Polícia Civil, tudo isso não passa de uma dissimulação da Deise para tentar se reaproximar da dona Zeli e aí possivelmente tentar envenená-la novamente, né? Porque a dona Zeli ela já consumiu o alimento envenenado lá no mês de setembro, só que ela não morreu, né? Ela sobreviveu. O seu Paulo, que tinha mais problemas de saúde, acabou sendo a vítima fatal nesse caso. E qual era a ideia, segundo a polícia, da Deise nesse caso? Se reaproximar, tentar dissimular toda a situação. E vejam que na nuance ali, ela aponta, tu também sofreu uma intoxicação alimentar. Porém, a polícia diz que nesse momento, a Deise já sabia do que tinha feito, já sabia que teria sido um envenenamento nesse caso. Mas insistia, trazia essa questão de que se tratava de uma intoxicação alimentar. Outro ponto importante para a gente analisar desse áudio, Eduardo, é exatamente a questão para que a gente, quando ela diz, para que a gente possa esquecer dessas coisas, para que a gente possa não lembrar, para que você possa tomar um remédio e dormir. Por que que ela diz isso? Ela já estaria também tentando dissimular, tentando colocar na dona Zeli a ideia de que ela não insistisse em tentar revelar a causa essencial da morte do marido. Então, tudo isso está nessa investigação, são mais elementos probatórios e a cada dia chegam mais detalhes a respeito de tudo isso. E a Carol Soares, né, que esteve lá na região de Nova Santa Rita, poucos vizinhos quiseram conversar, mas também comentaram um pouco desse perfil que a polícia entende como sendo frio e dissimulado. E isso surgiu até mesmo nos próprios depoimentos que a Deise Moura prestou ainda lá na polícia de Torres. O nome dela, Eduardo, surgiu inclusive no início da investigação, quando várias pessoas começaram a ser ouvidas da família e diziam para o delegado assim, não, a família é muito unida, mas com o lado da Deise não. A família é muito próxima, muito amiga, mas com a Deise não. Então tinha muito esse detalhamento, tinha muito essa questão do nome dela não ser talvez bem quisto. E aí por conta disso ela já surgiu, já apareceu como suspeita desde o início, Eduardo. Guilherme, vai aparecer aqui na nossa tela uma nota fiscal que nós também tivemos acesso hoje. Você está acompanhando também esse caso. É a nota fiscal em nome de Deise Marques dos Anjos. Tem ali o CPF, o bairro, o município e a informação do que havia sido adquirido por ela. Essa nota fiscal que foi entregue na residência dela e tem a descrição do produto logo lá em cima. Os dados dos produtos que foram entregues pelos Correios na casa dela. Está ali escrito arsênio. Essa nota fiscal, a quantidade 1, essa nota fiscal já está dentro do inquérito policial. Esses são os dados do destinatário e aqui os dados do produto que foi entregue na residência dela. O Guilherme teve também essas informações a respeito da compra feita pela Deise que ela recebeu na própria casa. Gui, o que a polícia fala a respeito dessa nota fiscal? Até porque teriam sido, ao longo dos últimos meses, pelo menos 4 compras. 4 vezes que ela recebeu em casa o veneno arsênio. Eduardo, ela comprou o arsênio, segundo a polícia, em 2 ocasiões, claro, 4 vezes, mas em 2 momentos do ano, né? A polícia tem certeza que ela fez compras em setembro, antes do caso, ou em agosto possivelmente, mas antes do caso de setembro, que envolveu o seu Paulo, e depois antes do final do ano. Então tem esses 2 momentos aí. A polícia não detalhou ainda a que momento se refere essa nota fiscal, mas é muito importante essa informação que você traz, Eduardo, que aponta ali o que está escrito arsênio. Tem um nome mais complexo, um nome mais completo, mas a polícia borrou, né? Já nos trouxe essa nota com os borrões ali, exatamente para não identificar outros detalhes. A empresa que vendeu, por exemplo, que será alvo da investigação. Agora, as pesquisas que a Deise Moura fazia no celular, elas dão conta de que desde julho haviam pesquisas do tipo assim, veneno para matar seres humanos, como envenenar, como fazer esse processo, sobre o arsênio, e tudo isso desde julho até agosto ela fez essas pesquisas. E aí tu me perguntas assim, Dudu, mas e antes do mês de julho? Antes do mês de julho a polícia ainda não sabe, porque o celular ele ou foi resetado, ou ele foi limpo, foi reinicializado, ou ela trocou de celular antes do mês de julho, e aí por conta disso os dados que tem no telefone dela, que foram apreendidos pela polícia, que foi apreendido pela polícia, eles constam a partir de julho. Então por conta disso, a investigação ela parte então de toda essa premissa. Mas está muito clara ali a nota e também o fornecedor, também deve passar por investigação, por isso que ele está borrado ali.
Eu tô com o Roquete aqui na nossa janelinha conversando com ele, eu não sei como é que tá o tempo do Guilherme também, mas tem outra questão nessa história toda, Gui. Eu estive na sexta-feira lá em Capão da Canoa, na coletiva de imprensa feita por vários delegados e delegadas que prestaram esclarecimentos, assim, muito importantes em relação a esse caso. Tem um ponto que ainda nós não temos a informação, que é uma perícia que está sendo feita numa garrafa de suco que a Deise, 2 dias antes de ser presa, levou esse suco para Dona Zeli no hospital lá de Torres. E esse material, segundo constam as informações, o lacre do suco estaria rompido de uma garrafa e também ela teria levado chocolates. A gente está nessa expectativa, né, Gui? Porque o que acontece? Os delegados acreditam que, como o material do suco foi descartado, foi jogado fora, possa ter sobrado algum resquício, aquele líquidozinho no final da garrafa, que aí também está passando por perícia, e você também no final de semana acompanhou e explicou pra gente o trabalho feito pelos peritos, né, Guilherme? O Eduardo, porque o que acontece? Esta perícia, ela deve ter o resultado ainda nesta semana agora, nesta semana que está iniciando hoje. Esse material, ele está no Instituto Geral de Perícias e a gente sabe ali, Dudu, que tem aquele restinho, né? Quando tu tira todo o suco de dentro da garrafa, ainda fica um pouco do líquido, ainda fica um pouco desse material. Esse material, então, ele está em análise e é o próximo passo do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul. As questões do bolo, as questões da farinha, elas já estão elucidadas, já estão claras, a gente teve acesso inclusive ao bolo, ele ainda está no Instituto Geral de Perícias, o bolo, quase todo ele intacto, apenas 1/3 dele foi manipulado, seja na hora que eles comeram, que a família comeu o bolo, ou agora depois pela própria perícia. Mas, Eduardo, esses itens sim, eles estão lá, porque como você contou, a Deise, ela, antes de ser presa, ela foi ao hospital, ela levou esses itens lá para a Dona Zeli, que estava até então internada na UTI do hospital lá de Torres, só que os familiares desconfiaram. Eles desconfiaram, não entregaram esses itens lá para a Dona Zeli, o chocolate e o suco, e descartaram. Mas depois se deram conta, opa, mas espera aí um pouquinho. O que será que tem ali, né? Aí buscaram de novo essas embalagens, conseguiram recuperar e acabaram entregando para a polícia. Então, esse é um capítulo, Eduardo, que deve sair agora nessa próxima semana, Dudu. Perfeito, Roquete que daqui a pouco também vai estar no SBT Brasil com a reportagem resumindo tudo isso que nós conversamos ao vivo aqui no Tá Na Hora. Daqui a pouco o Guilherme também participa do SBT Brasil. Obrigado, Gui, pelas suas informações ao vivo. Ainda se tratando do caso do bolo, sobre isso dela levar o material para dentro do hospital, seria a tentativa, ou melhor, a terceira tentativa de envenenar a Dona Zeli. A primeira quando o seu Paulo, marido da Zeli, faleceu tomando um leite em pó com café. A segunda, essa tentativa do bolo, e a terceira agora no hospital. Olha, gente, ainda tratando deste assunto, ao longo dos últimos dias, muitos gaúchos estão se perguntando: Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar 4 pessoas da mesma família, nunca apresentou um comportamento diferente? Para a polícia gaúcha, a Deise tem um perfil definido: uma mulher fria, calculista e dissimulada. O Tá Na Hora Rio Grande foi até Nova Santa Rita, cidade onde ela passou parte da sua vida, para entender um pouco mais sobre quem é essa mulher. E um dos relatos chama a atenção. Um ex-colega de Deise afirma que ela vendia alguns lanches no trabalho e que as pessoas comentavam se sentir mal após ingerir o alimento, ou esses alimentos que ela vendia. Pode conferir agora a reportagem na tela do Tá Na Hora. Manipuladora, dissimulada e uma pessoa fria. Para a polícia, não há dúvidas do perfil de Deise. Se trata de uma pessoa realmente com distúrbios, uma pessoa sociopata, psicopata, enfim, porque não encontramos nenhuma justificativa mais forte que pudesse motivar toda a trajetória de envenenamentos que ela fez. Deise Moura dos Anjos tem 42 anos. É casada com um filho único de Zeli, Diego Silva dos Anjos, há cerca de 20 anos. Juntos têm um filho de 10 anos. Em seu perfil profissional, Deise afirma ser formada em gestão financeira, com experiência em empresas do ramo imobiliário, logístico e hospitalar. Estamos em Nova Santa Rita,
cidade da região metropolitana. Essa é a rua em que Deise morava antes de ser presa no último domingo, 6 de janeiro. Aqui é uma região calma, com pouca movimentação de pessoas. Alguns moradores com quem conversamos relatam que Deise costumava ser discreta e tranquila. Conversava pouco com as pessoas do bairro. Alguns vizinhos nem sequer conheciam ou ouviram falar dela. Todos os moradores com quem conversamos revelam que foram pegos de surpresa ao saber que moravam ao lado de alguém capaz de cometer tamanha crueldade. Por educação, chegava do serviço, cumprimentava eles ali, né? Dava oi, assim, só o marido dela cumprimentava de volta, ela só via de longe. Nunca imaginei que podia ser nossos vizinhos. Ainda segundo os moradores, o casal era calmo. Não se ouvia discussões. O vizinho, que mora nos fundos da casa de Deise, disse que a última movimentação que viu no local foi na época das festas de fim de ano. E a última vez que eu vi eles estavam botando os enfeites de Natal. Não tem mais ninguém na casa, faz tempo que eu não vejo nem movimento, nem nada, coisa assim. Estão de férias, final de ano, né? Podiam ter ido viajar, alguma coisa assim. Fora isso, só a surpresa de morar perto da gente. A nossa equipe andou por várias ruas próximas à casa e encontrou com uma ex-colega de trabalho de Deise. Ela não quis gravar a entrevista, mas afirmou que a nora de Zeli era tranquila e aparentemente não tinha nenhum desentendimento com os colegas. Ela também revelou que Deise vendia alguns lanches no trabalho e que as pessoas comentavam ter se sentido mal após ingerir os alimentos. Deise Moura dos Anjos está presa temporariamente. Ela agora é suspeita de matar 4 pessoas da mesma família. E a polícia ainda vê fortes indícios de que ela teria praticado homicídios e tentativas de homicídios em série. A gente não tem dúvida de que se trata de uma pessoa que praticava homicídios e tentativas de homicídios em série e que durante muito tempo não foi descoberta e durante muito tempo tentou apagar provas que pudessem levar à atribuição de culpa a ela. Olha, gente, eu permaneci 3 dias em Torres acompanhando esse caso. Estivemos no apartamento onde aconteceu, no condomínio onde aconteceu. A delegacia fica logo ali próximo, junto também do hospital. Tudo muito próximo. Muito próximo, questão assim de um quarteirão de distância desses locais. E na sexta-feira, quando houve a coletiva de imprensa da Polícia Civil, já mergulhado nos detalhes, cada detalhe importante da investigação policial, quando houve a coletiva de imprensa com os delegados lá em Capão da Canoa, eu confesso para você de casa que, conforme os delegados iam falando, teve momentos assim que era difícil de acreditar e de arrepiar os detalhes que os delegados apresentaram nessa coletiva de imprensa, que foi uma coletiva assim muito esclarecedora em relação a questões que iam surgindo. Por exemplo, aquela história dos R$600 de uma desavença que ela tinha com a dona Zeli há 20 anos atrás caiu por terra. Isso porque meses antes dessa confusão toda, dessa tragédia familiar, ela teve uma discussão com um familiar, fez um boletim de ocorrência, em que ali naquele boletim de ocorrência relatou que teve uma desavença com a dona Zeli, a qual no depoimento ao delegado, o depoimento durou cerca de 5 horas, ela se referia como uma naja, uma cobra venenosa. Naquele boletim de ocorrência ela relatou aquela situação, segundo a investigação, tentando criar álibis, tentando criar situações para ali na frente, na tentativa de daqui a pouco se justificar ou apresentar alguma prova, alguma questão. Bom, sem contar a história da tentativa de cremação do sogro dela que faleceu em setembro, que não deu certo, faltou a assinatura de um médico e outras questões que a gente ainda vai ficar sabendo ao longo do inquérito policial que deve ser encerrado aí ao longo dos próximos dias. Eu falei para você lá do litoral de Capão da Canoa, agora eu quero convidar você a prestar atenção nesse flagrante. São imagens que nós recebemos lá de Capão da Canoa. Olha o homem caminhando lá do outro lado da rua e o que ele está fazendo? Ele está furtando um carro, é isso mesmo? Uma caminhonete. No canto superior da imagem, vocês viram ali que ele está caminhando, dá para ver o homem se aproximando do veículo com uma mochila e também uma camiseta branca. E aí o que aconteceu? Essa caminhonete está estacionada ali
Normalmente, os furtos que a gente mostra aqui na tela do SBT são cometidos em segundos, levam no máximo 1 ou 2 minutos, mas dessa vez o curioso é que o suspeito levou quase 5 minutos para conseguir arrombar a porta da caminhonete. O bandido demorou tanto tempo para efetuar o furto que um motoboy chega, faz uma entrega no prédio ali, e que está logo ali na frente, e onde a caminhonete estava estacionada, e somente quando o motoboy está indo embora é que dá para notar que o criminoso conseguiu ligar a caminhonete e fugir. A polícia está analisando as imagens das câmeras de monitoramento de outros prédios ali da região para tentar identificar o suspeito. Pode deixar na tela a imagem, que eu quero analisar com você que está em casa. Essa caminhonete, ela é um modelo Toyota. É um modelo Toyota, a marca da caminhonete é uma Toyota. Se você vai no estacionamento do aeroporto, você verá que o estacionamento de todos os aeroportos do Brasil, eles colocam uma espécie de uma chave, de uma presa ali na roda, bem aqui na roda. É um gancho que impede que as caminhonetes sejam retiradas do local. Porque me parece que existem gangues, eu já ouvi falar, das gangues da Hilux. Hilux é o modelo dessa caminhonete aqui. Tem a com caçamba e a sem caçamba. E essas gangues atuam em várias partes do Brasil. Não só lá na Grande São Paulo, não só em outros centros aqui do Brasil, como também aqui no Rio Grande do Sul. É obrigatório. Normalmente, quando você vai ao aeroporto, vai perceber esse tipo de situação. Os motoristas, os proprietários desse tipo de caminhonete sabem que vão entrar no avião, vão partir para o seu destino e quando retornarem terão que passar no escritório ali do estacionamento para fazer a retirada desse suporte, desse cadeado que acaba impedindo que esse tipo de veículo, alvo dos criminosos, consiga ser levado tão facilmente pelos bandidos. Ali a gente mostrou para você, demorou cerca de 5 minutos, não à toa o motoboy chegou aqui, ninguém ali nas sacadas, nos prédios, viu a movimentação, ele conseguiu acessar o carro, deu a partida aí, foi embora. Bom, uma caminhonete dessas aqui no mercado, usada, uns 250, 300 mil reais facilmente. Claro que provavelmente vai para desmanche, uma roda dessas, um farol desses, as peças dos carros estão nas alturas, então fique atento, vê essas caminhonetes aí, saiba que normalmente os bandidos estão de olho, é a gangue que foca nesse tipo de veículo, tem um alto valor de mercado, veículo que normalmente aí tem um alto valor de mercado e aí consequentemente acaba entrando na mira dos criminosos. Agora eu vou trocar de assunto porque aconteceu algo triste lá na zona norte da capital, um susto muito grande nesta tarde. Um incêndio destruiu moradias no bairro Sarandi. Daí as imagens para você das labaredas, da cortina de fumaça. Eram 3 horas da tarde quando o fogo iniciou. As labaredas se espalharam rapidamente por um conjunto de residências na rua Francisco de Medeiros, próximo do dique que existe ali na região. As casas elas não ficam em cima do dique, viu, pessoal? Elas são construídas imediatamente ao lado desse dique. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas em aproximadamente 1 hora. O fogo destruiu 5 casas de madeira. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os peritos estiveram no local para tentar descobrir as causas do incêndio. Daqui a pouco um curto-circuito, daqui a pouco alguma situação que possa ter provocado. E como eram casas de madeira, por vezes uma coladinha na outra, as chamas... É madeira e alvenaria, né? Pelo que a gente está vendo aí nas imagens. Madeira e alvenaria. Será que foi incêndio criminoso? Estou aqui pensando, será que pode ter sido um incêndio criminoso de alguém que teve alguma desavença, foi lá e ateou fogo? Afinal de contas, foram 4 casas atingidas. Bom, é somente uma suposição, a polícia vai investigar se for o caso. Ou pode ter acontecido um acidente, né? Um curto-circuito. É muito comum ali na região o pessoal que utiliza fogão a lenha. Na época da enchente, logo posteriormente à enchente, o SBT esteve em peso e continua em peso lá na região do Sarandi. É muito comum famílias ainda utilizarem o fogão a lenha, seja por custo, seja por conveniência, enfim. E pode ter provocado aí esse incêndio que destruiu essas casas nesta tarde aqui na capital, na região do bairro Sarandi, próximo do dique. Dique que, aliás, foi reconstituído, foi reconstruído e elevado também para proteção das cheias. Trabalho que está sendo feito para evitar que uma nova tragédia se repita aqui na capital dos gaúchos, sobretudo no bairro Sarandi, que foi extremamente afetado durante o mês de maio de 2024. Que horas são agora? 7 horas e 13 minutos agora. Obrigado sempre pela sua companhia. Você que depende dos serviços do Hospital de Clínicas aqui da capital, quero fazer um alerta
super importante, porque a partir de hoje o atendimento lá no hospital ele está restrito, mas em uma parte do Hospital de Clínicas. Quem tem os detalhes a respeito dessa situação ali no Clínicas é a repórter Carol Soares. Carol, eu quero saber quais são os setores lá do Hospital de Clínicas, desse importante hospital, importante instituição. Quais são os setores que estão parados para essas obras? Isso, Pinzon, um atendimento, ele está restrito nas emergências adulta e pediátrica por 2 meses. Isso é para a realização de obras nos 2 setores. Essas reformas são estruturais no piso para a colocação de uma tubulação com um aparelho que vai chegar, que foi adquirido pelo hospital, também uma estruturação na sala de triagem e a limpeza dos dutos do ar-condicionado. Então essas reformas elas vão durar por 2 meses. Mas lembrando que a instituição São Lucas da PUC também está com a emergência SUS fechada e deve ficar até a próxima semana também para realização de obras no piso, que foi atingido por um vendaval no ano passado. E a questão que fica também é que com essas 2 emergências tão importantes fechadas, onde a população vai poder procurar atendimento, eu questionei sobre isso hoje à tarde o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, que explicou onde então a população deve procurar atendimento nesse momento. Vamos ouvir. Momento é o que tem menos circulação e menos procura no serviço de emergência. Então a população pode, aqueles que são pacientes do Clínicas e do São Lucas, oncológicos, ou que fizeram uma cirurgia e agudizaram e que precisam de atendimento, podem continuar procurando tanto o Clínicas quanto o São Lucas, que vão ser atendidos. Os demais podem procurar os nossos pronto-atendimentos da Lomba do Pinheiro, da Bom Jesus, Moacir Escrir ou ali no Postão da Cruzeiro, além das emergências do Presidente Vargas, especialmente materno-infantil, crianças e mães, a Santa Casa e assim também como o Hospital da Restinga, o Vila Nova, são hospitais que têm porta aberta. E segundo o secretário, esse momento não é um período de muita procura nos hospitais, mas será que com essas 2 emergências lotadas não corre o risco de ter uma superlotação? Eu também questionei o secretário sobre isso e vamos ouvir o que ele disse. A gente está monitorando dia a dia, tá? A parte pediátrica está muito tranquila, porque o momento mais crítico é no inverno. Lembrando que nós nos preparamos e ampliamos a oferta de leitos para poder retirar os pacientes das emergências caso sobrecarregasse. Então o Hospital Porto Alegre, por exemplo, é um que a gente botou 50 leitos. O Hospital Santa Ana também está reativando leitos que estavam desativados desde o ano passado, justamente para ajudar nesse processo. Então não vai haver desassistência, nós estamos monitorando. É importante esclarecer para a população que nós estamos preparados para acolher e atender todos. E essas obras no Hospital São Lucas da PUC, a previsão é que elas se estendam até o dia 18 de janeiro, na próxima semana, então já deve ser retomados os atendimentos na emergência. Já lá no Clínicas deve se estender um pouquinho mais. E a retomada ela deve ser feita de forma gradual a partir do dia 20 de fevereiro. Então vai ser feito esses atendimentos de forma gradual, mas a previsão que as 2 emergências, tanto adulto quanto pediátrica, retornem normalmente é só para março, para o dia 17 de março, Pinzon. Obrigado, Carol, pelas suas informações. 2 hospitais referências importantíssimos aqui da capital. Se você depende, fique atento a esses serviços das emergências do São Lucas e também do Clínicas. Agora vem aqui comigo porque eu tenho a honra de receber aqui no estúdio ele, Sander. Tudo bem contigo, meu amigo? Tranquilo, Eduardo Pizon. Preste atenção, se você sente que perdeu o vigor e a satisfação na sua vida íntima, saiba que é possível reverter isso. Como? Imagine você voltar a ter uma vida sexual completa, com confiança, energia e o melhor, disposição. Com o Forte Organ, isso é uma realidade ao seu alcance. Ligue agora mesmo para 0800 940 3521 e descubra como muitos homens e mulheres
já estão recuperando o prazer e a intimidade em seus relacionamentos, Sander. E é sucesso em todo o Brasil o Forte Organ Daily Shop. Por quê? Porque é um tratamento 100% natural e rico em vitaminas e tem ajudado milhares de casais a reencontrarem a satisfação e o prazer na sua vida íntima. Imagina você, meu amigo, acabar com aqueles problemas de ejaculação precoce, falta de ereção ou até mesmo aquele desejo reduzido. Agora você pode viver uma vida íntima plena e satisfatória. Quem usa, recomenda. Olha só o depoimento dele, do Cadu Moliterno. Sexo é um assunto sério, muito sério. Sexo é saúde. Eu prezo demais pela minha saúde, por isso eu dou um conselho a vocês. Não tenha vergonha de procurar ajuda. É possível sim melhorar e voltar a ter prazer. A Daily Shop pode te ajudar. A ligação é gratuita. Você será muito bem atendido, como eu fui. Forte Organ, esse eu garanto. Viu só, Eduardo Pizon? Até ele, o Cadu Moliterno, usa e recomenda o Forte Organ Daily Shop. Por quê, pessoal? Porque ele devolve a energia e o prazer que você pensou. Eu perdi o prazer. Não perdeu o prazer. Com o Forte Organ, ele age diretamente na melhora da circulação e da vitalidade sexual, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz. E você sabia, meu amigo Eduardo Pinzon, o quê? Que o homem pode viver uma vida sexual ativa até 90 anos ou mais, desde que cuide da sua saúde íntima. Isso é incrível, Sandro. Uma excelente notícia, uma boa notícia, não é mesmo? Com certeza vai se tornar um Tarzan da Jane, hein? Que legal, hein, Eduardo Pizon? O Forte Organ, ele combate diretamente os principais fatores que afetam a vida sexual. Ele melhora a circulação, aumenta o desejo e o prazer, aquele, sabe? E você vai ter ereções mais firmes e duradouras. Tudo isso para você voltar a aproveitar cada momento, cada segundo com quem você ama. A ótima química. E o melhor, esse tratamento ele é adaptado às suas necessidades. A equipe especializada do Forte Organ Daily Shop vai entender o seu caso e recomendar a melhor solução. Não tenha vergonha, sigilo total. Então ligue já! Gratuitamente para 0800 940 3521 e o QR Code tá na tela. E atenção para você aí, amigo aposentado, pensionista, tem desconto e preço especial. Eu vou repetir com calma o telefone, meu amigo Eduardo Pinzon, 0800 940 3521. Ligue agora e descubra os benefícios do Forte Organ para a sua vida. E atenção, Eduardo Pinzon, para você, mulher, que está enfrentando dificuldades como falta de lubrificação, desejo reduzido ou até o prazer diminuído. O Forte Organ, que está aqui na minha mão, é o Fases. Ele devolve a confiança e o prazer ao seu relacionamento. Então ligue já! 0800 940 3521 e o QR Code tá na tela. E sinta a diferença no seu relacionamento. Forte Organ é mais do que um tratamento, é a transformação para sua vida íntima. Sander, obrigado pelo recado e até a próxima. Toca aqui o nosso prefeito do centro da capital, é ele, o Sander. Obrigado pelas informações e a sua participação sempre aqui com a gente, Sander. Bom, agora é o momento da gente falar de futebol, porque começo de semana já com novidades na dupla Grenal. É o Zona Mista com ele, Jeremias Werneck. Boa noite. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao Zona Mista. Gente, já teve Grenal em 2025 e dois. E o Inter venceu os dois. O primeiro foi sábado, Copa Santiago, tradicional torneio de base aqui do Rio Grande do Sul, torneio sub-17. O Grêmio saiu na frente, mas aí a bola parada venenosa do Internacional garantiu a virada no segundo tempo. 2-1 para o Inter. Então, sábado em Santiago, deu Inter 2-1. E aí no domingo, teve mais um Grenal, só que esse aí foi no Alegrete, no FPAN, também tradicionalíssimo torneio da base. Olha o estádio Farroupilha lotado, coisa linda. O Inter saiu na frente logo no começo do jogo, aí o Colorado teve um jogador expulso, mas também teve um pênalti na reta final. 2-0 para o Inter, com um jogador a menos. Então o saldo nesse momento é 2 clássicos na base e 2 vitórias do Inter nessa arrancada de 2025. É Grenal da base.
Vocês sabem como é que é a rivalidade, né? O Colorado vai dar uma provocadinha por causa dessas 2 vitórias e o gremista vai querer dar o troco ali na frente, com certeza. Vamos falar dos cascudos, saindo dos guris para os cascudos, e aí a gente fala do Inter primeiro, mostrando os reforços que o Colorado já anunciou. O Vitinho é o primeiro deles e a gente já vinha falando sobre o Vitinho. Um atacante, 25 anos, estava no Bragantino, mas ele é do Dínamo de Kiev da Ucrânia. Assinou um contrato curto com o Inter por conta daquela guerra entre Rússia e Ucrânia, mas está aí. E é o cara para dar velocidade para o time do Roger, tá? O Inter entende que encontrou uma oportunidade de negócio e trouxe ele para completar o elenco do Roger, que já joga nessa semana contra o México, mas aí o Vitinho não deve estar em campo, ok? O outro reforço que o Inter já anunciou, é esse cara aqui, o Ronaldo. Ronaldo, volante de 28 anos, estava no Juventude, é cria da base do Flamengo e chega também para aumentar o elenco do Inter. Presta atenção no que o Ronaldo falou sobre jogar com a camisa colorada, olha aí. O Ronaldo é um cara muito dedicado, né, que tem como característica dentro de campo ali uma forte marcação, um bom passe, tenta taticamente ali, né, fazer da melhor maneira possível, que o treinador pede. Espero que possa, né, junto dos meus companheiros ali, né, o mais rápido possível, né, encaixar, né, no estilo de jogo, junto com os meus companheiros, né, no entrosamento. E o Ronaldo que está muito motivado para poder fazer a torcida do Inter muito feliz, né, e conquistar coisas grandes aqui. Boa, antes da gente passar para o Grêmio, vamos mostrar aqui a atualização do departamento médico. O Ronaldo está aí, mas o Gabriel Carvalho tem uma lesão. O Rocher também tem uma lesão, o Rogel tem uma lesão e o Tabata tem uma lesão. Então o Ronaldo deve começar o gauchão no time, mas todos esses que eu falei não vão jogar no início do Campeonato Gaúcho, e essa é uma atualização das últimas horas do Inter, ok? O Gabriel Carvalho, inclusive, vai fazer uma cirurgia no pé, né? Vamos falar do Grêmio agora? Bota imagens então do João Lucas, lateral direito, que foi anunciado, a gente já mostrou aqui, e agora ele foi apresentado, falando pela primeira vez como jogador do Grêmio. O João Lucas é lateral direito, jogou no Juventude no ano passado, mas pertencia ao Santos. O Grêmio fez um bem bolado, pagou umas dívidas lá e tal, e traz ele por um valor que é acessível. E o Grêmio entende que ele vai disputar a posição com o outro João, o João Pedro, que não terminou bem em 2024, né? Vamos ouvir o que esse João, o João Lucas, tem a falar sobre a chegada dele no Grêmio? Olha aí. Expectativa melhor possível, que a gente possa conquistar nossos objetivos, sejam ele títulos em brasileiro, sul-americana. Então eu espero, como o presidente falou, expectativa alta e que a gente possa conquistar isso com trabalho, humildade, mas que a gente possa conquistar alguma coisa grande nesse ano que vem pela frente. Boa sorte para ele também. E a gente tem um encontro marcado aqui amanhã mais uma vez. E também no SBT Esportes RS, colado no SBT Rio Grande. Eu te espero, combinado? Fechou. Até amanhã. Tchau. Tchau, Jeremias. Até amanhã. Tem uma polêmica agora aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o governo do estado quer leiloar cerca de 170 animais do zoológico de Sapucaia do Sul, aqui na Grande Porto Alegre. O leilão está marcado para amanhã. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o objetivo é garantir a manutenção do espaço. Só que protetores da causa animal alegam que a medida contraria a lei. Quem explica os detalhes dessa polêmica é o repórter Matheus Valêncio, agora na reportagem. Atualmente, o zoológico de Sapucaia do Sul possui mais de 1.000 animais. Entre nativos e exóticos, são 130 espécies de répteis, aves e mamíferos. O espaço fica em uma área às margens da BR-116, com aproximadamente 780 hectares. O ambiente controlado garante a reprodução dos bichos. E é justamente aí que está uma das maiores preocupações de quem faz a gestão do parque. Principalmente na questão dos cisnes, né? Que embora a gente tenha 3 lagos extensos, a gente tem um alto índice de reprodução desses animais. E acaba sendo difícil fazer esse controle, né? Porque os cisnes, por exemplo, eles são animais monogâmicos, ou seja, eles têm o mesmo casal durante a vida toda, né? Então não seria legal pro bem-estar desses animais a gente separar esses casais. Isso ia ser um impacto muito forte no bem-estar deles, né? Separar macho e fêmea, sendo que são animais que vivem a vida inteira juntos, né? Devido aos altos custos e às limitações de espaço para os animais que mais se reproduzem, o governo estadual irá leiloar 4 espécies. São cisnes negros, pavões, jegues e pôneis que serão ofertados em um pregão virtual.
De acordo com o edital, o lote composto por um casal de cisne negro irá custar perto dos R$3.000. Os pôneis serão ofertados por quase R$2.800. Para os pavões, o lance mínimo será na casa dos R$300. E cada jegue não sai por menos de R$1.000 a unidade. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, todas as espécies previstas no edital são consideradas domésticas. Portanto, pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão eletrônico. Quem tiver interesse precisa comprovar condições mínimas para garantir cuidados de saúde e possuir um espaço adequado para os animais. Tudo isso seguindo as leis de proteção e combate aos maus-tratos. A equipe técnica do zoológico irá repassar orientações e dicas para quem adquirir uma das espécies previstas no edital. O zoológico ele não tem papel de fiscalizador, ele não tem esse papel, mas sem dúvida, né, nós vamos dar a orientação aos compradores, né, que as pessoas que vierem, né, a comprar esses animais, de como nós fazemos o manejo aqui para que esse manejo continue sendo executado da mesma forma, o mais próximo possível, né, e também a gente vai ficar ao dispor dessas pessoas para, em caso de dúvida ou qualquer outra situação que venha a necessitar da nossa orientação. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, que através de nota afirmou que após a venda, as fiscalizações serão feitas a partir do recebimento de denúncias. Esta ONG de proteção animal afirma que a falta da vigilância regular compromete o bem-estar das espécies. A gente acredita que o zoológico só vai tirar um problema que está lá com eles e vai transferir para outro no sentido de a sociedade olhar para isso e entender que está tudo bem, foi resolvido. Mas a gente sabe que não, porque esses animais são vidas, né? Então, além do valor pedagógico que a gente tem para as pessoas em relação aos animais não humanos, a gente tem essa grande preocupação com o fim desses animais depois que eles forem para entes particulares. A respeito das alternativas para realocar os bichos, a Secretaria afirmou que, por se tratar de espécies domésticas, não é possível encaminhar ou doar para outros zoológicos. E salienta ainda que os compradores devem seguir a legislação do bem-estar e cuidados com a saúde dos animais. A solução para minimizar danos, como a Princípio Animal já faz, a gente sempre tem um diálogo com o poder público, né, com a sociedade em geral. Então a gente procura sempre uma tutela para esses animais, para pessoas que cuidem deles e vai contra a ideia de vendê-los. O leilão virtual está marcado para esta terça, a partir das 10 horas da manhã. Os recursos arrecadados serão destinados ao FEMA, o Fundo Estadual do Meio Ambiente, e um conselho irá definir a destinação final dos valores. A menos de 24 horas do pregão eletrônico, a ONG tenta suspender o evento. Nós aguardamos a decisão da medida liminar. Acreditamos que hoje ainda teremos uma decisão da magistrada. Fizemos outros pedidos, como apresentação de documentos que comprovem a situação desses animais, comprovam o bem-estar, a saúde desses animais. Segundo a advogada da ONG, a ação civil pública está devidamente amparada na legislação. O fato de colocar vidas à venda é a principal questão abordada pelos protetores. A gente tem um artigo 216 do próprio Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que diz que animais domésticos são sujeitos de direitos despersonificados e não podem ser tratados como coisas, como o Estado está tentando fazer agora no leilão. A gente tem o artigo 225 da Constituição, que também tutela o direito dos animais. E na nossa ação também a gente colocou outros artigos, como por exemplo o artigo 23 da Constituição, que diz que o Estado, o poder público, né, no geral, tem o dever de proteger os animais. Polêmica. Vamos trazer o resultado desse leilão ou do não acontecimento do certame amanhã aqui na programação do SBT. Na abertura do programa eu solicitei a sua participação aqui no nosso programa e agora chegou a hora da gente conferir as mensagens. É o Lucas de Sapucaia do Sul, ele diz o seguinte: oi Pinzon, nossa, que triste a história desse menino que morreu atropelado. Uma boa semana, querido amigo. Obrigado, Lucas, é verdade, o menininho de 5 anos lá de Passo Fundo acabou sendo... Que atropelado não, né?
Foi uma colisão que teve, na verdade, entre os dois carros lá em Passo Fundo. Ele acabou sendo projetado do veículo. Está aqui o garotinho que foi sepultado nesta tarde lá em Passo Fundo. Concordo com ele, um caso muito triste que a Polícia Civil também já está investigando as circunstâncias de quem estava conduzindo o carro. O Jucimar, lá de Panambi, no noroeste do estado. Olha, Pinzon, sobre os celulares, eu acho que dentro das salas de aula, sim. Mas, no entanto, expedientes livres, não. Porque isso iria acabar desmotivando os alunos. Obrigado, Jucimar, pela sua opinião. Um ponto de vista importante, né? A polêmica também que foi sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proibição nas escolas do uso do aparelho celular, tanto na sala de aula quanto no intervalo entre as aulas e até mesmo no recreio, no intervalo. É um assunto extremamente polêmico com a sua participação aqui no Tá Na Hora. Não temos mais mensagens. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver os detalhes da previsão do tempo. Tem calorão se aproximando do Rio Grande do Sul. É num instante só. Eu tô de volta. Nós já estamos de volta com um recado para você. Quer mudar de vida? Só te digo uma coisa, bora que vai! Vem para a graduação EAD Uniaselv. Quanto maior a sua nota no Enem, maior a sua bolsa. E ela pode ser de até 100%. É gigante, né? Tão gigante quanto o seu futuro. Aponte o celular para o QR Code aqui na tela que o jogo vai virar. Você vai entrar numa instituição com nota máxima no MEC, além de um super app para você estudar quando e onde quiser, sem gastar a sua internet. Com toda a estrutura e um ensino que prepara você para o mercado de trabalho. Tem vivências práticas da profissão que você escolhe em laboratórios físicos e também virtuais. É demais, não é mesmo? Faça hoje mesmo a sua matrícula na graduação Uniaselv EAD. Aponte o seu celular para o QR Code ou, se preferir, faça sua matrícula pelo site enem.uniaselv.com.br. Traga a sua nota do Enem para a Uniaselv e dê uma virada que a sua vida precisa com uma bolsa de até 100%. Uniaselv, bora que vai! 7h39 e o nosso assunto agora é a previsão do tempo. A segunda-feira começou amena em muitas regiões, em muitas cidades, com frio de 10 graus em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. Mas depois tivemos um calor que foi sentido em todo o Rio Grande do Sul. Só que agora, Carol Soares, tem uma ventania aí no Parque Marinha do Brasil, que é onde você está. Quais são as informações da previsão do tempo para quem está em casa? É isso mesmo, Pinzon. Com o predomínio do sol no dia de hoje, pelo menos 17 cidades gaúchas registraram temperaturas acima dos 30 graus. Em Santiago, a máxima chegou a 36,2. Lá na fronteira oeste, em São Borja, ficou nesse mesmo patamar as máximas. Mas já aqui na capital, em Porto Alegre, está bem diferente do interior. Agora mesmo já tem um ventinho no fim da tarde, o que deixa a sensação térmica um pouco mais agradável. Agora são 24 graus que marcam os termômetros aqui na capital. E para amanhã, novamente, vai ser um dia de bastante sol, só que o calor ele vai predominar mais lá para as cidades da fronteira oeste. Na parte leste, aqui onde se localiza a cidade de Porto Alegre, as temperaturas devem ficar abaixo dos 30 graus. Vai ser um dia, como o de hoje, um pouco mais tranquilo. E já na parte ao longo da terça-feira vão ter algumas formações de nuvens nas cidades que ficam próximas a Santa Catarina. E entre a tarde e a noite há sim chances de chuva, mas lá nas cidades que ficam no noroeste gaúcho. O problema vai ser a partir de quarta. Aí sim vai ter bastante chance de um calor elevado com uma bolha de calor que se forma na Argentina, que vai fazer com que os termômetros disparem. Na quarta-feira o sol vai predominar em todo o território gaúcho e esse aquecimento associado a uma umidade mais elevada do ar ajuda a trazer também a formação de nuvens e chuvas no decorrer do dia. Mas são aquelas pancadas típicas de verão, então vai chover em algumas regiões e em outras nem tanto. E também a quinta e a sexta-feira ainda vão ser dias de bastante calor, com termômetros que podem chegar aí a 35 graus e lá para a fronteira oeste podem ultrapassar os 40. Mas ainda vai ser uma semana de
bastante pancadas de chuva que a gente vai conferir nos próximos dias. A gente volta com a previsão do tempo, Pinzon. Obrigado, Carol. Tava vendo o pôr do sol, aquela imagem ao vivo agora há pouco também, mostrando como é bonita a capital gaúcha, né? Muito bonita. Vamos agora, como disse a Carol, conferir os mapas aqui do Rio Grande do Sul. Olha aqui na tela, olha o mapa do Rio Grande do Sul pintando aqui. Eu vou chamar a sua atenção para Santa Rosa, lá na região noroeste do estado, com máxima, assim como em Uruguaiana, chegando à casa dos 36 graus. Em Santa Rosa, agora, quando são 7 horas e 42 minutos da noite, a temperatura é de 28 graus. Neste momento, agora, amanhã, portanto, 36 graus de máxima e também em Uruguaiana. A capital gaúcha, região de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos também, oscilando entre 20 e máxima de 32 graus. Em Pelotas não chega aos 30, mas em Caxias do Sul a máxima é de 30, bem como aqui em Santa Maria, 34 graus. Sabe ser quente em Santa Maria, hein? Os próximos dias aqui na capital gaúcha, agora na tela, máxima de 33 amanhã, 35 na quarta, quinta-feira a chapa vai esquentar, chegando aos 36 graus, e aí na sexta tem previsão de chuva, só que tudo pode mudar e a gente vai atualizando você ao longo dos próximos dias. Tem que se hidratar, tem que passar protetor solar e fazer um monte de coisa, porque vai estar muito quente aqui no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada para quem está na praia, em Tramandaí, terça-feira de sol, com temperaturas ali na máxima dos 30 graus. Isso porque lá no litoral tem aquela brisa gostosa de quem está na beira da praia, aproveitando as suas férias, o seu descanso. Essa imagem aqui, diretamente lá do Parque Marinha do Brasil, pode encher a tela que eu vou me despedir de você, porque está chegando aí o SBT Brasil, com mais notícias do Brasil e do mundo. Amanhã, 11h15 da manhã, tem o SBT Rio Grande. Tenham todos uma ótima noite. Tchau!